quarta-feira, dia 25 de outubro, você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa. Região da Santa Paula vai ficar sem água nesta quinta-feira. 2 pessoas morrem em acidente na PR-151, próximo à Frísia. O comércio deve gerar cerca de 500 vagas temporárias para o fim do ano em Ponta Grossa. E campeões de xadrez fazem desafio e enfrentam vários adversários ao mesmo tempo. Boa noite. A gente começa o jornal de hoje falando de um grave acidente que causou a morte de 2 pessoas na PR-151, na entrada de Ponta Grossa. O acidente aconteceu pela manhã na pista sentido Carambeí e envolveu um carro e um caminhão. 4 pessoas estavam dentro do automóvel e 2 delas morreram na hora. Os outros 2 ocupantes do carro foram levados para o hospital. Nos meses mais quentes do ano é preciso redobrar os cuidados com aranhas, cobras e escorpiões. Em Cianorte, uma criança de 4 anos de idade morreu no mês passado depois de ser picada por um escorpião amarelo. Mas o que deve se fazer para evitar a proliferação desses bichos? E, em caso de picada, o que deve se fazer? A reportagem é de Priscila Zambolim. Cobras, escorpiões, aranha marrom. No ano passado, o Paraná registrou mais de 14 mil acidentes com animais peçonhentos. Só de escorpiões foram 1.738 casos. Até setembro deste ano, já foram computadas 924 ocorrências. Apesar dos números estaduais, em Ponta Grossa houve redução nos acidentes com animais peçonhentos. Esse ano nós estamos até um pouco atípico, nós não temos muita notificação de acidentes em comparação aos outros anos. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 108 casos de picadas de aranha marrom no município. A aranha marrom, assim, os acidentes acontecem de uma maneira geral durante o ano inteiro. No inverno, principalmente nessa mudança de estação, quando ficam as roupas, os cobertores, as roupas mais quentinhas guardadas, as pessoas tiram, né, nessa mudança de estação, acaba às vezes vestindo ou tirando o cobertor com uma aranha ali. E aí pode comprimir na compressão que ocasiona o acidente. Até o mês de julho, foram contabilizados na cidade 101 casos de picadas de escorpiões. Cuidados simples ajudam a prevenir os acidentes. No caso de escorpiões, as pessoas devem procurar fechar os ralos, isso para o ano todo e principalmente agora com a chegada do verão. Quando for limpar os jardins, né, usar uma luva de raspa, né, para evitar que ocorram esses acidentes, manter sempre os jardins bem limpos, livre de qualquer entulho, material de construção, telhas, tijolos, né, madeiras que fiquem ali acumulando, porque aí eles ficam escondidos ali. E ao entardecer, sempre procurar fechar as soleiras de janelas e portas para que evitem que eles venham de fora, né, e entrem nas casas daí, porque daí é onde ocorrem mais acidentes. O número de acidentes com escorpiões costuma aumentar nos meses mais quentes do ano. O risco é maior para idosos e crianças. No mês passado, uma menina de 4 anos de idade morreu após ser picada por um escorpião amarelo na sala de casa na cidade de Cianorte. Essa espécie não é comum na nossa região, mas em caso de picada é preciso procurar ajuda médica, independente da idade. Se encontrar um animal morto ou viu que picou, é bom levar junto uma unidade de saúde ou mesmo pronto-socorro, porque aí vai ter o soro se for preciso, né? Veja agora como fica o tempo e as temperaturas. A quinta-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia todo, com possibilidade de chuva à tarde. As temperaturas ficam um pouco mais elevadas. A mínima será de 17 e a máxima pode chegar a 26 graus. A Sanepar informa que, devido às obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa, alguns bairros vão ficar sem água amanhã. Os bairros afetados serão Santa Paula, Araguaia, Dom Bosco, Xangri-Lá, Monte Belo e Jardim Canaã. As intervenções devem ser concluídas até às 3 horas da tarde. A previsão é de que o abastecimento seja retomado gradativamente após as 6 horas da tarde.
O setor agropecuário é destaque nas inovações tecnológicas do Paraná. Para garantir novos projetos desta e de outras áreas, o governo do estado faz um planejamento para incentivar as pesquisas. A reunião do Conselho Estadual no Gabinete de Gestão e Informações do Palácio Iguaçu foi para apresentar a proposta de planejamento estratégico até 2037 para o Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos. O sistema vai ordenar e integrar ações de pesquisa e inovação, com participação de universidades, institutos de pesquisas, alunos, pesquisadores e do setor privado. Hoje, o Paraná é o 5º estado em inovação e o 3º em registros de patentes tecnológicas no ranking nacional. Vai permitir a identificação de necessidades de inovação, juntando com fontes de financiamento para que essas inovações de fato ocorram no ambiente dos parques tecnológicos que estão implantados e que ainda o serão. O Conselho identificou 15 iniciativas em diversas áreas nos 8 parques já instalados. O Sebrae já está trabalhando hoje em todo o Paraná em 8 sistemas regionais de inovação que faz parte de todo esse sistema. Especificamente na busca de um desenvolvimento de um ambiente melhor para as pequenas empresas. Destaque para o setor da agroindústria, que impulsiona a economia do estado. Nós estamos então desenvolvendo, juntamente com o Fundo Paraná, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 38 projetos de inovação em que o Estado põe 50% e a iniciativa privada, através da federação, ou seja, recursos dos agricultores, os outros 50%. São 12 milhões que estão sendo aplicados já em execução no campo do Paraná. Com a implantação planejada de outros 7 parques tecnológicos e a identificação de segmentos prioritários, o sistema integrado foi criado para colocar o Paraná entre os 3 primeiros estados em inovação tecnológica no Brasil nas próximas décadas. Isso vai demandar estudos, vai demandar parcerias com os municípios, com o estado, com as universidades, com o setor produtivo. Então é um projeto para 20 anos para efetivamente colocar o Paraná dentro desse processo de inovação através dos parques tecnológicos regionais em todo o estado. No Jornal da Educativa, veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde nesta quinta. A equipe 1 vai estar pela manhã na Santa Teresa, às 8h30, e no Ouro Verde, às 9h30. À tarde, a equipe vai estar no Santa Marta, 1h, e no Santa Maria, às 2h. Já a equipe 2 vai estar no Recanto Verde, às 8h30, e no Castanheira, às 10h. À tarde, o caminhão vai estar no Quero Quero, a 1h, e no Santa Mônica, às 2h. A equipe 3 vai estar pela manhã no Amália 1, às 8h, no Amália 2, às 9h30 e na Vila Cipa, às 10h30. À tarde, o caminhão estará no Jardim Itália, 1h, e no Estrela do Lago, às 2h. Você vai ver em instantes, o comércio deve gerar cerca de 500 vagas temporárias para o fim do ano em Ponta Grossa. Eu acredito em um Brasil onde as decisões sejam tomadas no município. Mais Brasil e menos Brasília. Um Brasil com menos impostos e mais empreendedorismo, menos burocracia e mais liberdade econômica. Um Brasil com mais dinheiro no bolso do cidadão. Juntos daqui para frente, vamos construir um Brasil onde o governo não atrapalhe a livre iniciativa do povo brasileiro. Um Brasil onde a vida e a família sejam valorizadas. Agora ficou mais fácil regularizar sua dívida com a Prefeitura. Seus débitos podem ser parcelados em prazos de 6 a 10 anos, com juros de 0,5% ao mês. E para facilitar a quitação, a Prefeitura flexibilizou a entrada, que pode ser parcelada em 3 vezes. Ou seja, você sai da dívida ativa e ainda garante descontos para os novos pagamentos feitos em dia. Venha para a praça de atendimento da Prefeitura e agilize a sua adesão. Juntos, fazemos uma cidade melhor para todos. Se eu acredito no Brasil, é claro que sim, mas não no Brasil que vivemos hoje. Acredito num Brasil diferente. Acredito na liberdade de empreender, de criar, de ir em frente. Acredito num Brasil sem burocracia, onde todos os cidadãos tenham de fato o controle da economia do país. Um Brasil com uma menor carga tributária e menor intervenção do governo. Não acredito num governo que atrapalhe e não deixe a gente crescer. Acredito que juntos devemos repensar o Brasil. Partido Social Cristão 20.
Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Eu acredito em um Brasil onde as decisões sejam tomadas no município. Mais Brasil e menos Brasília. Um Brasil com menos impostos e mais empreendedorismo, menos burocracia e mais liberdade econômica. Um Brasil com mais dinheiro no bolso do cidadão. Juntos daqui para frente, vamos construir um Brasil onde o governo não atrapalhe a livre iniciativa do povo brasileiro. Um Brasil onde a vida e a família sejam valorizadas. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Confira agora as oportunidades do Cine de Ponta Grossa para esta quinta-feira. Ajudante de eletricista, atendente balconista, auxiliar de limpeza, auxiliar de pessoal, confeiteiro, cozinheiro industrial, engenheiro mecânico industrial, farmacêutico, gerente comercial, motorista entregador, padeiro, pedreiro, polidor de automóveis, psicólogo da saúde, técnico de enfermagem, técnico em nutrição, técnico em saúde bucal e vendedor pracista. O Cine fica na Rua Penteado de Almeida, número 240, em frente ao campus central da UEPG. Quem está desempregado deve ficar atento às oportunidades que devem surgir nesse fim de ano. O comércio de Ponta Grossa espera ofertar 500 vagas de trabalho temporário para os meses de novembro e dezembro. Os candidatos serão encaminhados pela Agência do Trabalhador. O final do ano é o melhor período de vendas para o comércio. Para atender a demanda, os empresários contratam funcionários temporários. E neste ano não deve ser diferente. Nós estamos acreditando aí que umas 500 vagas vai abrir no comércio, entre comércio e supermercado, né? Para ajudar a demanda de final de ano. Então, é uma oportunidade para quem está procurando emprego, né? Se destacar, arrumar uma colocação e se destacar no emprego, ainda, quem sabe, depois que acabar a experiência, ainda vira definitivo, né? Os candidatos serão encaminhados pela Agência do Trabalhador de Ponta Grossa, por meio de uma parceria firmada com o Sindilojas. É que nós já temos um cadastro dos lojistas que estão pedindo para nós os empregados, né? Tem loja que precisa de pacoteiro, tem loja que precisa de caixa, tem loja que precisa de vendedor, até pessoal de limpeza. Então a gente está com um cadastro já com uma certa quantidade de lojistas, aí nós pedimos para eles mandarem as pessoas que se enquadram nesse perfil, para nós já encaminhar para os lojistas, tá? Ponta Grossa aqui. Aos poucos, as vagas temporárias já começam a ser ofertadas. Com o aquecimento da economia, a expectativa é superar os números do ano passado. Ano passado tivemos em torno de 200 vagas temporárias. Esse ano mais do que triplicaremos, com certeza, esse número. As vagas já estão acontecendo, em doses mais homeopáticas, mas já estão aparecendo aqui. Hoje, por exemplo, tem bastante vaga de temporário para a safra. Desempregado há 5 meses, o João não vê a hora de voltar a trabalhar. Eu vou na vaga temporária, que é o que nós temos para hoje. Aqui está uma peleia, não tem serviço, ele tem que pegar o que encontrar. Sempre é bom lembrar que funcionários temporários que se destacam têm grandes chances de conquistarem uma vaga definitiva. Aqueles que se destacarem nesse meio, não levarem assim como se fosse apenas um serviço temporário, levarem realmente a sério, com afinco, tem grande possibilidade de serem efetivados no comércio do varejista da cidade. Por mais que muita gente não goste ou não entenda, a matemática e a física estão em toda parte. A oficina Pescando Soluções, realizada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, demonstra uma divertida peça de teatro como a teoria está ligada às situações práticas do dia a dia. Para grande parte das pessoas, entender a lógica matemática não é tão simples. Um encontro com pensadores como Pitágoras, Arquimedes e Sophie Germain pode facilitar as coisas.
Por isso, o Parque da Ciência, que fica em Pinhais, buscou na história e no teatro uma forma dinâmica para abordar números, fórmulas e equações. O que é elevar a hipotenusa ao quadrado? É construir um quadrado. Mas esse menino tá muito esperto hoje. Durante esta peça, os personagens passam por vários problemas do dia a dia, como, por exemplo, fazer o caminho mais curto entre dois pontos. Para encontrar a solução, eles usam, é claro, conhecimentos matemáticos. A oficina Pescando Soluções faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que existe desde 2004 e foi criada para incentivar os jovens a seguir na carreira científica e também a entender melhor os estudos de medidas, espaços, variações e estatísticas. O tema desse ano para a Semana de Ciência e Tecnologia é matemática está em tudo, e a nossa proposta é justamente ratificar o que está escrito no lema da semana, né? Mostrar que aqueles conhecimentos matemáticos que muitas vezes a gente aprende no colégio ou na escola e que não tenham, às vezes, alguma aplicação imediata, a gente acaba de maneira até inconsciente utilizando esses conhecimentos no nosso dia a dia. E a nossa proposta aqui é aliar isso ao teatro. O Jason tem 17 anos. Ele é aluno do 9º ano de uma turma do CEBEJA, Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos Ulisses Guimarães, em Colombo. Mesmo com facilidade nesta disciplina, o estudante acha que métodos criativos ajudam a compreender melhor o conteúdo. Aqui é mais fácil, prático, daí, aqui ele está explicando certinho, sabe? Muito massa. Essa dificuldade que às vezes os alunos têm, esse bloqueio, né? Onde eles falam, não gosto, odeio física, odeio matemática. E quando a gente apresenta, né, essa oficina, a gente consegue perceber que eles têm, né, um olhar diferenciado daí para essas áreas, né? Eles acabam gostando um pouco mais, né? Até se surpreendem. Nossa, tem como ser divertido também, né? Vamos à festa! Hoje é festa! Olha! No Jornal da Educativa, veja agora a cotação do mercado agrícola. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 22,50. Soja, saca de 60 quilos, R$ 63,00. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 33,00. Boi em pé, arroba, R$ 138,00. E suíno tipo carne, o quilo, R$ 3,65. E você vai ver depois do intervalo. O campeão de xadrez faz desafio e enfrenta vários adversários ao mesmo tempo. Se eu acredito no Brasil, é claro que sim, mas não no Brasil que vivemos hoje. Acredito num Brasil diferente. Acredito na liberdade de empreender, de criar, de ir em frente. Acredito num Brasil sem burocracia, onde todos os cidadãos tenham de fato o controle da economia do país. Um Brasil com uma menor carga tributária e menor intervenção do governo. Não acredito num governo que atrapalhe e não deixe a gente crescer. Acredito que juntos devemos repensar o Brasil. Partido Social Cristão 20. Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches, momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Nós, mulheres sociais cristãs, acreditamos em um país competitivo, dinâmico, com menos intervenção do Estado e mais liberdade na economia. Assim mudaremos a história do nosso Brasil para melhor. Somos a favor da vida desde sua concepção e valorizamos a família. No PSC Mulher, estudamos e debatemos o que é melhor para o nosso país. É assim que fazemos política de forma virtuosa. Seja você também uma social cristã e filie-se ao PSC 20. Uma criança não escolhe onde irá nascer, se será amada, nem se terá um lar. Crianças em situação de risco pessoal e social precisam de um porto seguro até voltarem a conviver em uma família. A instituição Pequeno Anjo acolhe em suas casas-lares crianças de 0 a 6 anos, suprindo necessidades afetivas, de saúde, educação, mas ela também precisa de apoio para o dia a dia. Venha conhecer a instituição Pequeno Anjo. Apoie essa causa. Eu acredito em um Brasil onde as decisões sejam tomadas no município. Mais Brasil e menos Brasília.
Um Brasil com menos impostos e mais empreendedorismo, menos burocracia e mais liberdade econômica. Um Brasil com mais dinheiro no bolso do cidadão. Juntos, daqui para frente, vamos construir um Brasil onde o governo não atrapalhe a livre iniciativa do povo brasileiro. Um Brasil onde a vida e a família sejam valorizadas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou nesta quarta mudanças que vão acontecer no recolhimento de material reciclável em Ponta Grossa. O objetivo é tornar a coleta seletiva mais eficiente ainda. O secretário municipal de Meio Ambiente, Paulo Barros, comandou a apresentação das mudanças que serão efetuadas nos 4 bairros que têm coleta seletiva em Ponta Grossa. Além do centro, Jardim América, Jardim Carvalho e Órfãs terão o recolhimento feito pela Ponta Grossa Ambiental em dias alternados. Marcos Borsato, diretor da PGA, disse que a quilometragem não irá aumentar com as novas rotas que serão implementadas a partir da próxima segunda, dia 30 de outubro. O material reciclável será recolhido sempre no período da manhã, a partir das 7 horas. Durante a apresentação do novo modelo de coleta seletiva para autoridades ligadas ao meio ambiente em Ponta Grossa, o secretário Paulo Barros também mostrou o modelo de carrinho elétrico que está sendo repassado para as associações de catadores da cidade. Cada uma receberá 5 unidades. Visando otimizar a participação de todos nesse processo, 20 dos 130 PEVs, pontos de entrega voluntária, que Ponta Grossa tem, foram remanejados. O objetivo é aumentar a participação da população no processo, tirando do lixo reciclável material orgânico, lavando quando necessário e depois levando até o PEV mais próximo. É um esforço que envolve várias pessoas, né? Envolve o comércio, envolve a indústria, envolve o município, mas sem a participação da população ele não acontece. Então é importante que todos entrem, né, no programa de coleta seletiva, façam a sua doação desses recicláveis, né, praticamente é isso, para os catadores obter a sua renda, que são mais de 100 famílias que fazem parte do nosso programa de coleta seletiva e dependem do lixo doado, da participação das pessoas para obter a sua renda familiar. Maiores informações podem ser obtidas no portal da Secretaria de Meio Ambiente na internet. O site é www.pontagrossa.pr.gov.br e chega lá no link da Secretaria do Meio Ambiente, tem acesso ao nosso portal. E olha só essa ideia. Alunos de uma escola de Curitiba estão passando pela experiência de serem pais por uma semana. A simulação é para conscientizar os adolescentes sobre as consequências de uma gravidez precoce. A Fernanda tem só 13 anos e já entendeu que colocar para dormir, dar de mamar e controlar o choro são apenas alguns detalhes da missão que é cuidar de uma criança. Durante alguns dias, ela precisa atender às necessidades da boneca Analícia como se fosse uma filha, com certidão de nascimento e até carteirinha de vacinação. É pesado, a gente tem que carregar para lá e para cá, em casa tem que ficar cuidando, daí atrasa, tem que acordar mais cedo e tá sendo bem difícil, daí ter que escrever com uma mão, segurar o filho do outro lado e é bem complicado. Assim como ela, outros estudantes do 8º ano precisam participar da experiência de ser mãe ou pai por uma semana. Quem não tem boneca simula os mesmos cuidados com um pacote de arroz de 5 quilos. A iniciativa faz parte do plano pedagógico da Rede Adventista de Educação. O projeto Bebê de Arroz faz um alerta sobre os riscos de uma gravidez na adolescência, tema abordado durante as aulas de ciências. Além, de o corpo não estar preparado, a mente não está pronto para esse momento, eles precisam focar nos estudos, focar nos objetivos. Tem a questão familiar também deles estarem preparados emocionalmente para esse momento, que é um momento lindo, é um momento muito importante na vida de uma família, um bebê, e que esse momento realmente seja um momento proveitoso, um momento satisfatório, e não simplesmente um momento de grande dificuldade, onde ele vai ter dificuldade para cuidar, para a família, gera grandes
transtornos. Dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o SISNAC do Ministério da Saúde, mostram que 66% dos casos de gravidez na adolescência são indesejados. Porém, esta mesma pesquisa mostra que houve redução nos casos de gravidez precoce. Políticas educacionais como esta colaboram para a redução destes números. Além de discutir sobre o tema em sala de aula, a atividade leva o assunto para a casa dos alunos e abre uma oportunidade de diálogo entre pais e filhos. 25% dos partos no Brasil são realizados em mulheres, meninas, com idade entre 10 e 20 anos. Então, a nossa rede educacional, preocupada com esses índices de gravidez na adolescência, traz esse projeto para os alunos para propiciar essa conversa, esse diálogo sobre valores, sobre responsabilidade, sobre sexualidade. O Caio tem contado com a ajuda da irmã para dar conta do trabalho. Ele sabe que as tarefas têm que ser divididas para não sobrecarregar apenas uma pessoa. O estudante já percebeu que a vida de pai não é nada fácil quando faltam planejamento e preparo emocional. Tem que pensar 2 vezes, porque tem um filho, você tem que largar tudo, querendo ou não, para cuidar dele. Acho que eu sou muito novo para pensar nessas coisas. Agora é mais estudar, jogar bola, pensar no futuro próximo. Na sessão dessa quarta, os vereadores de Ponta Grossa aprovaram diversos projetos ligados à área de saúde. Eles também discutiram uma mudança na lei do transporte coletivo e a criação de um programa ecológico. O programa Eco Ponta Grossa foi aprovado em segunda discussão e agora vai ser enviado para o prefeito Marcelo Rangel para que a lei seja sancionada. O projeto foi elaborado pela professora Rose, do PSB. O projeto Eco Ponta Grossa consiste em financiar a instalação e a manutenção de lixeiras públicas. Todas as pessoas jurídicas ou físicas poderão aderir a esse programa, sendo que poderão aproveitar a parte externa das lixeiras para a divulgação da sua empresa. Já o vereador Florenal, do Partido Podemos, viu ser aprovado em primeira discussão seu projeto que modifica a Lei 7.018, que regulamenta o transporte coletivo em Ponta Grossa. De acordo com o texto, deficientes físicos, pessoas com limitação temporária na capacidade de locomoção, idosos, grávidas e mães com crianças de colo podem agora escolher o banco que quiserem dentro do ônibus, ou seja, todos os assentos se tornaram preferenciais. Além disso, as mulheres, independente de suas condições físicas, também passam a ter prioridade na hora de se sentar. Atendendo a solicitação de moradores que estão reclamando da superlotação nos ônibus, eu comecei a andar de ônibus e verifiquei que 70% dos passageiros do ônibus são mulheres. E essas mulheres, a maioria, andam em pé nos ônibus, que os cidadãos não dão a poltrona, o assento. Aí eu converso com funcionárias minhas também, elas me comprovaram que realmente acontece isso. E eu propus esse projeto para que todos os assentos sejam preferencial para as mulheres. O vereador Divo, do PSC, conseguiu que o plenário aprovasse um projeto seu que cria o Programa Comunitário de Saúde Mental. As unidades básicas de saúde passarão a fazer a busca de quem precisa de ajuda para encaminhá-los aos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Eu venho com esse projeto tentar mobilizar a população de Ponta Grossa a ver esse caso da saúde mental que atinge saúde mental, droga, alcoolismo. E nesse projeto eu sei que vai envolver a Associação de Moradores, postinho de saúde, o vizinho lá do lado. E eu estou muito feliz hoje nessa casa de poder aprovar esse projeto que vai ser uma grande vitória para a população de Ponta Grossa. Do Poder Executivo vieram outros 2 projetos ligados à área da saúde. Um deles autoriza a Prefeitura a criar o Programa Municipal de Distribuição de Dietas Especiais, que irá fornecer a quem precisa a alimentação especial recomendada pelos médicos. Essas dietas são várias formas de dieta onde as pessoas devem comprovar o porquê da necessidade da utilização daquela dieta, muitas vezes através de atestados médicos e prontuários médicos, exames médicos, para que demonstre a veracidade das informações e a necessidade do benefício daquela dieta especial que ela será beneficiada. O outro projeto pediu a autorização dos vereadores para instituir o Programa Municipal de Distribuição Gratuita de Fraldas para quem tem problemas de saúde, independente da idade.
As fraldas são para pessoas que foram comprovadas essa impossibilidade de renda e as pessoas que estão cadastradas junto à Secretaria Municipal de Saúde que necessitam de um tratamento, necessitam de algo onde é necessária a utilização de fraldas. Então elas têm que fazer um cadastro, comprovar essa insuficiência de recursos, essa pobreza, para poder ser beneficiada junto ao município de Ponta Grossa com o recebimento dessas fraldas. Nessa quinta-feira começa o campeonato de xadrez com a maior premiação da história do esporte em Ponta Grossa. São R$30 mil em prêmios. Mas antes da competição iniciar, 2 dos melhores jogadores da América Latina mostraram ao público o que um grande mestre da Federação Internacional de Xadrez pode fazer. De um lado, 20 enxadristas, do outro, Sandro Mareco, argentino, reconhecido pela Federação Internacional como um grande mestre do esporte. Para divulgar o primeiro aberto do Brasil a XPG, promovido pela Associação de Xadrez de Ponta Grossa, ele enfrentou os demais jogadores simultaneamente, diga-se de passagem, sem grande dificuldade. Para os atletas da região, foi uma oportunidade rara. É uma experiência realmente ímpar para os atletas que estão participando desse evento, mesmo porque se trata de um jogador de nível internacional, ele é um dos melhores colocados internacionalmente. Vai trazer muita bagagem de experiência a nós atletas e também aos demais jogadores que também estão iniciando na modalidade. Toda partida aqui é um aprendizado. Agora eu sou treinador de xadrez, mas agora é minha vez de aprender, porque o nível é muito alto agora. Sandro Mareco, considerado um dos 100 melhores jogadores de xadrez do mundo, diz que o evento de Ponta Grossa já nasce como um dos maiores do Paraná e fala que desafios como esse ajudam a divulgar o esporte. Neste torneio, por exemplo, tem jogadores de vários países. E é um evento importante onde tem vários grandes mestres internacionais, dos melhores da região, da América do Sul. E eu penso que é importante também para os jogadores locais ter contato com outros mestres e jogadores mais importantes, porque ajuda muito na evolução mesmo no jogo, porque eu acho que é importante mesmo jogar contra jogadores mais fortes e experimentados para tentar evoluir mesmo. Nesta quinta, às 6h30 da tarde, começa o primeiro aberto Brasil a XPG, que vai distribuir mais de R$30 mil em prêmios para os participantes. A premiação total do evento está em R$30 mil em diversas categorias, né? Do primeiro ao 15º colocado. Tem premiação também para menores, onde a gente não premia com dinheiro, mas terão relógios digitais, por exemplo, né? Medalhas para as crianças e atletas amadores. Depois do grande mestre argentino, Sandro Mareco, foi a vez do grande mestre paraguaio, José Fernando Cubas, que desafiou 6 enxadristas jogando com os olhos vendados. Nesta quinta-feira, vamos mostrar algumas imagens deste segundo desafio. E o Jornal da Educativa termina aqui. Mais notícias no Jornal da Cultura às 9h15 da noite. Eu volto amanhã às 8 horas com o Jornal da Educativa, edição da manhã. A você uma boa noite e até amanhã.